Comunicação institucional, o espaço que constrói confiança nas instituições. De segunda a sexta-feira, das 19 às 20 horas. Na Rádio Eclésia, Sintonia 97.5 FM. Boa noite, Angola. Boa noite, Luanda. Está no ar o programa Conexão Institucional, o espaço da Rádio Eclésia dedicado ao debate da comunicação estratégica, reputação organizacional e transparência institucional. Aqui, analisamos como as empresas, instituições públicas e organizações constroem confiança junto da sociedade através da comunicação institucional. Eu sou o Abner Garcia. E eu sou Augusta Jamba. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do seu programa de reflexão sobre imagem corporativa, ética e credibilidade institucional no contexto angolano. A voz da informação estratégica. No programa de hoje vamos abordar como a comunicação institucional influencia a reputação das organizações. Num cenário onde a informação circula rapidamente, uma única falha de comunicação pode comprometer anos de credibilidade. Por outro lado, uma comunicação transparente pode transformar uma organização numa referência de confiança. Para este debate, recebemos hoje especialistas ligados às áreas de comunicação, gestão e marketing institucional. Temos a nossa convidada Sara Cambinga, que é profissional de comunicação com mais de 10 anos de experiência em jornalismo, locução e comunicação institucional. É fundadora e diretora executiva da Holando Comunicação Eventos, empresa dedicada à consultoria, assessoria e formação em comunicação, com foco no fortalecimento institucional no impacto social. E ao longo da sua trajetória, Sara trabalhou como jornalista e produtora de conteúdos na Deutsche Welle, técnica de comunicação no Mosaico, Instituto para a Cidadania. Sara, boa noite. Olá, boa noite, Abner. Boa noite, Salomé. Muito obrigada pelo convite. Seja bem-vinda, Sara. Muito obrigada. Exatamente, Sara. O nosso programa Conexão Institucional, nós temos como objetivo levar aos nossos ouvintes aquilo que não é sabido ou não é informado sobre comunicação institucional. E acredito que não há ninguém nesse exato momento melhor que a Sara para falarmos um pouco sobre isso. Existem outras pessoas e felizmente já estamos numa época em que a profissionalização tem sido prioritário para muitos profissionais na área de comunicação institucional. Felizmente estamos a sair daquela era em que comunicação era só um sítiozinho onde colocavam alguém porque sabia falar. Já há profissionais muito preocupados com a questão da técnica, com a questão do profissionalismo, e cada vez mais vamos tendo a comunicação institucional mais valorizada no nosso país. Hoje, qual é o verdadeiro valor da reputação das organizações? Bem, a reputação é dos ativos mais valiosos que uma empresa pode ter, porque ela é que vai determinar se o cliente, se o parceiro, se os stakeholders de forma geral vão ou não se relacionar com essa instituição. Porque a primeira coisa que nós pensamos, mesmo a nível individual, quando nos relacionamos com alguém, estamos a querer saber ou nos perguntamos se essa pessoa cumpre ou não determinados valores, determinados princípios que nós também defendemos e assumimos como os valores positivos. Logo, uma instituição que consegue alinhar aquilo que são os valores que assume, alinhar aquilo que é a percepção que passa para os seus públicos externos, consegue naturalmente construir a sua reputação a nível desse público. Mas se essa instituição tiver um comportamento, tiver uma postura que demonstra credibilidade, as pessoas naturalmente vão querer comprar, pessoas clientes, empresas como parceiros e também financiadores, aquelas pessoas que apoiam iniciativas do setor. Falou aqui de imagem e de reputação. Eu gostaria de saber se existe uma diferença entre imagem e reputação organizacional. Bem, imagem é a percepção que nós criamos nos nossos públicos. É aquilo que nós mostramos, aquilo que as pessoas percebem através da forma como nós comunicamos. Pode ser a partir
da nossa imagem, com designers, com os banners que nós criamos. Podem ser através da nossa comunicação, aquilo que nós postamos nas nossas redes sociais, aquilo que nós postamos através das publicidades que nós vamos fazendo, seja por intermédio de meios convencionais ou outros. Isso é imagem, aquilo que nós mostramos de primeiro as pessoas veem. Exatamente. E através disso criam uma percepção, criam uma imagem na sua memória sobre quem é essa organização. A reputação é uma construção, é alinhamento, é comportamento, é a forma como nós conseguimos entregar a experiência também, no caso também, daquilo que nós conseguimos proporcionar às pessoas ou às empresas que se relacionam conosco. A reputação é este processo de alinhamento entre a mensagem e o comportamento. Só para situar assim os nossos ouvintes, a reputação é o ativo acumulado ao longo do tempo. Exatamente. Nesse caso, a imagem seria o ativo acumulado ao longo do tempo e a reputação é mais duradouro e mais difícil muito de destruir. Mais, é muito mais. Por exemplo, nós quando conseguimos postar um banner a dizer que nós somos uma empresa que valoriza a diversidade, suponhamos. Exatamente. Nós somos uma empresa que pauta pelo amor, pela unidade. Vamos criar um post, vamos criar um banner, vamos postar. Sim. Inicialmente, a pessoa que lê aquela mensagem vai ter essa percepção de que realmente essa empresa valoriza o amor, valoriza a unidade. Isso é uma imagem e criou uma percepção. A reputação é esse processo, o comportamento que a empresa vai tendo ao longo do tempo, que vai ou não demonstrar que realmente existe amor, que realmente existe afeto, que realmente existe diversidade nessa organização. Então, sim, a reputação é uma construção. É fruto do alinhamento daquilo que a empresa diz e daquilo que a empresa faz. Temos vivido cenários em que as empresas e instituições padecem de um departamento de comunicação institucional. De que modo a inexistência de uma comunicação estratégica pode fragilizar a reputação de uma empresa? É só lembrar que não é nada mais do que ser intencional. Quando nós estamos a falar estratégico, estamos a falar que temos uma intenção, estamos a agir de forma sistemática. É propositada, nós sabemos o que, como, quando e que consequência nós vamos ter em função desse posicionamento que estamos a ter. Atualmente, sim, as empresas já vão tendo departamentos de comunicação, falta claramente alguma estruturação ainda do que é responsabilidade, por exemplo, de um departamento de comunicação, porque existem áreas associadas que depois podem, volta e meia, misturar-se. Estamos a falar de relações públicas, por exemplo, às vezes mesmo a própria atividade administrativa e outras podem criar algum conflito, mas o Departamento de Comunicação tem como principal missão fortalecer, preservar e valorizar, demonstrar a boa imagem da instituição e com isso criar relacionamento com os seus públicos. Essa experiência, essa relação que se cria de forma permanente com o público interno, por exemplo, quando nós conseguimos fortalecer a nossa cultura organizacional e conseguimos fazer do público interno, os colaboradores, por exemplo, o embaixador da empresa, ou quando conseguimos associar a experiência da promessa é aquilo que nós garantimos ao nosso cliente e a experiência é aquilo que ele realmente vai viver e depois vai assumir como ter sido efetivada. No caso, aquilo que lhe foi dito com aquilo que ele experienciou enquanto cliente. Então, toda essa estrutura começar a ser feita de forma pensada, começar a ser feita de forma intencional, é já um ponto positivo para a própria comunicação institucional. O que é que pode trazer de consequência? A falta de alinhamento. Alinhamento na comunicação interna, consequentemente na comunicação externa. O que é que nós temos na comunicação interna? Nós temos um público que não percebe até os próprios interesses, a própria filosofia, a própria cultura organizacional da empresa. Logo, tem comunicação com muito ruído, porque as pessoas não se compreendem, ainda não sabem qual é o propósito, não compreenderam a missão, o valor
e a visão da empresa, ou os valores da empresa, e isso causa desalinhamento naquilo que são as atividades ou o próprio comportamento normal da empresa. Externamente, vamos ter também um público que não compreende o que é que essa empresa faz. Por quê? Porque as pessoas de dentro não conseguem comunicar direito o que é que a empresa faz. Logo, há ruído nessa comunicação. Outra consequência é a própria falta de identidade da empresa. A identidade, ela é uma construção daquilo que são a identidade visual, a cor, o logotipo e toda a estrutura visual de cores e etc. E depois nós temos aquilo que é a identidade relacionada ao próprio comportamento da empresa, que já está relacionada aos valores. Então, se nós não temos uma comunicação institucional alinhada, se não temos um departamento de comunicação funcional, se não temos umas estratégias bem elaboradas, definidas, com propósitos, com objetivos específicos bem delimitados, logo nós vamos causar ruído na comunicação, e tanto o público interno quanto o público externo ficam perdidos sem saber o que é que realmente a empresa quer comunicar. E não conseguimos fortalecer relacionamentos, porque aqui o outro papel fundamental da comunicação institucional é fortalecer relacionamentos com o público externo e com o público interno. Falando sobre o poder de boa comunicação, só para informar aos nossos ouvintes que a Sara Cambinga está a realizar a formação de comunicação institucional e assessoria de imprensa. Então, caro ouvinte, já ouviu e pode sim fazer a inscrição e não irão se arrepender, porque acabamos aqui de ter uma aula, né, para as instituições também. O povo fala e nós ouvimos. A voz do público, um espaço criado para si, com debates, opiniões e participação direta dos ouvintes. Chegou o momento da participação dos nossos ouvintes. O que pesa mais para si? Qualidade do serviço ou transparência da empresa? Boa noite, deste lado fala Emília Elias. Estamos propriamente nas ruas daqui de Luanda para sabermos sobre o nosso tema que está aí em estúdio, que é o papel da comunicação institucional na construção da reputação organizacional, que é um tema muito pertinente, e eu estou aqui deste lado com a senhora Edna. A senhora Edna, boa noite. Boa noite. Como está? Muito bem, obrigada. Senhora Edna, na sua opinião, o que é a comunicação institucional? Do pouco que sei, acredito eu que a comunicação institucional seja aquele conjunto de estratégias, não é? Que leva as empresas a comunicarem-se ou a difundir as suas informações para o seu público-alvo, né? De modos a facilitar aquilo que são os objetivos das suas instituições. Senhora Edna, já teve alguma dificuldade em obter informações numa instituição? Muitas. Infelizmente, o nosso mercado ainda continua muito debilitado em termos de atendimento, principalmente em instituições públicas. Tu vais tratar alguma documentação ou saber sobre alguma questão e é aquela burocracia toda, e quando finalmente tens acesso a alguém que pode passar informação, ainda assim é com muita debilidade, muita mesmo. Há muita dificuldade em passarem as informações certas sobre dados, sobre informações que os clientes ou utentes precisam. Temos muita, mas muita dificuldade em ouvirmos os utentes ou o cidadão ou a sociedade quando queremos resolver alguma questão. O que se passa a maior parte nas instituições públicas, principalmente, é a falta de informação das pessoas que lá trabalham. Tu queres tratar algum documento, principalmente, é aquela burocracia toda, e quando precisas de fazer uma reclamação ou pedir alguma informação sobre dada matéria que precisas, ainda assim é aquela volta toda e não há responsabilidade. Que mensagem gostaria de deixar às instituições públicas e privadas? Olha, para as instituições públicas e privadas também, falei muito das instituições públicas, mas na verdade as privadas também ainda têm muita, mas muita dificuldade, embora num número mais reduzido em relação às instituições públicas, é que olhem para os utentes ou clientes com mais seriedade.
e capacitem as pessoas que trabalham com o público. É muito necessário a qualidade no atendimento. Acreditem que é um dos maiores fatores que faz com que as pessoas realmente venham ter conosco para aderir aos nossos serviços. Obrigada, senhora Edna, e boa continuação. Obrigada. Senhor Silvano, na sua opinião, o que é a comunicação institucional? Eu acho que a comunicação institucional é, na minha perspectiva, uma comunicação voltada à promoção, à divulgação de ações, atividades desenvolvidas por entes privados ou públicos por uma equipa específica de comunicação. A comunicação, na perspectiva mais abrangente, ela tem como alvo público, quer a comunicação que fazemos interpessoal, quer a comunicação social de massas e quer a comunicação institucional. Essa institucional é mesmo de instituições, quer seja públicas ou privadas. E o foco, na minha perspectiva, é esse: é a promoção das atividades que esses organismos desenvolvem, ou seja, as equipas de comunicação das empresas, administrações municipais, governos provinciais ou governos centrais, têm essa missão de recolher e divulgar a comunicação que os entes que os tutelam fazem para o conhecimento da sociedade. E mais, há mesmo até outras componentes da comunicação institucional que também ajudam, ou seja, potenciam o trabalho da comunicação social na sua essência, ou seja, a produção de conteúdos nessas empresas ou instituições públicas ou privadas, quer seja audiovisual, quer seja textual, também alimentam a produção informativa dos órgãos de comunicação social. Abner e Salomé, deste lado nós ficamos por aqui. É com vocês aí no estúdio e até já. O povo fala e nós ouvimos. A voz do público, um espaço criado para si, com debates, opiniões e participação direta dos ouvintes. E voltamos assim do nosso programa Conexão Institucional, daquilo que já foi dito por Sara Cambinga. Bem, falava sobre a questão de não se acreditar naquilo que é de facto a comunicação institucional. Pois, o não acreditar, e quando eu fiz essa abordagem sobre pouca literacia também é isso, quanto menos crítico for o nosso público, aqui para a nossa realidade, menos investimentos nós temos na comunicação. Exatamente. E isso para muitos órgãos é intencional, ou seja, não se sentem na obrigação de esclarecer questões relativas à empresa, ao serviço, a problemas que acontecem, não se sentem na obrigação de criar uma estrutura, um departamento funcional com profissionais de qualidade, porque ou são os únicos naquele setor, ou então não dependem tanto da venda para gerar lucros, principalmente em empresas ou instituições públicas. Estaremos até no âmbito do monopólio, não é? Das empresas que... Também do monopólio, mas é sobretudo porque nós ainda temos a cultura do medo, temos a cultura a falta de literacia para questões jurídicas e etc. Isso faz com que as empresas fiquem lá confortáveis. Exatamente. Não profissionalizam, não melhoram os serviços e remedeiam-se com a forma como eles se comportam, porque acham que independentemente serão a eles a quem vão recorrer, exato, e são os únicos no mercado. Exatamente. E faz sentido. Mas vão ficar para trás. Vamos sair para um curto intervalo, mas antes gostaríamos que deixasse as considerações finais. Bem, inicialmente eu penso e acredito muito que vai existir uma geração de profissionais de comunicação que vão revolucionar o mercado, que vão chegar com o propósito de fazer bem e melhor, que vão chegar para serem de facto pessoas formadas e querer exercer a profissão com zelo, com dedicação e com toda a exigência que obriga a ser um técnico de comunicação institucional. Então, para essa geração de jovens atuais que estão a formar-se, que têm interesse em estarem em departamentos de comunicação, devemos já inicialmente quebrar a ideia de que
só servimos para fazer posse, nós servimos para gerir relacionamentos, e isso é dos ativos mais importantes que nós podemos ter, porque vamos preservar, vamos construir uma relação de afetividade, vamos preservar os nossos valores, a nossa missão, vamos conseguir estreitar relações com os nossos públicos externos e, sobretudo, fortalecer cada vez mais o nosso público interno. Então, vamos nos profissionalizar, vamos fazer o nosso trabalho como deve ser feito e não negligenciar o poder de uma boa comunicação. E temos assim a nossa convidada Romana Nkene. Assim está correto? Está sim, Romana Nkene. Exatamente, Romana Nkene. Seja muito bem-vinda ao nosso programa Conexão Institucional. Muito obrigada. Exatamente, Romana, permita-me tratar por Romana apenas. À vontade. Tem um bocadinho um nome peculiar. Bem, Romana, na sua área de atuação, não é? Social media e esfera de imprensa, quais são as técnicas que usa para garantir que a comunicação institucional, tanto interna, reflete a visão externa? Muito bem. Antes de chegarmos aí, importa referir que uma instituição precisa primeiramente construir uma reputação. E esta reputação é construída dia após dia, diariamente. Como? Pela comunicação que nós transmitimos através dos nossos textos, através das nossas publicações, que têm que ser feitos com coerência, transparência acima de tudo, né? Porque se a comunicação que nós passamos ao público ou aos diferentes multi-stakeholders, se não transmitir segurança, se não transmitir transparência, se não transmitir coerência, de certa forma as pessoas olham para vocês e dizem que só são mais um no mercado. E cada organização quer se posicionar no mercado, quer transmitir as suas ações com coerência para que possa ganhar o respeito do público, acima de tudo, e a fidelização do seu público. Quando estamos a falar em público, não estamos a falar apenas dos beneficiários, estamos a falar dos colaboradores, estamos a falar dos parceiros, estamos a falar dos potentes financiadores. Então, diariamente, procuramos comunicar alguma coisa que tenha a ver com os pilares ou com aquilo que são a missão do VIS em Angola. Estamos a falar propriamente da proteção infantil, da proteção da criança, estamos a falar do empoderamento juvenil, estamos a falar do estímulo da participação cívica e cidadã dos jovens, estamos a falar quando falamos da malnutrição, que é um dos projetos pilares que nós também temos, também vai voltar para o pilar da proteção à criança, estamos a falar da educação. E diariamente nós procuramos transmitir estas informações, como nós agimos, o impacto das nossas ações no realce ao Facebook e ao Instagram, mas também através do nosso site institucional. O que dizer de empresas que investem em publicidade e negligenciam a comunicação, quer seja interna ou externa? A publicidade é importante, sim, porque a publicidade vai tornar a sua empresa conhecida, né? Pela logomarca, pela identidade visual, se calhar se for publicidade audiovisual, pela voz, é bastante importante. Mas a comunicação interna e externa tem algo que a publicidade não tem, que é a construção da reputação. A publicidade nos coloca conhecidos, nos põe na boca do povo, sim, mas a reputação e que constrói a reputação em comunicação interna. Com a comunicação interna, nós vamos ganhando confiança do público. Aqueles que frequentam as nossas instalações reparam como as pessoas se comunicam, reparam como estamos estruturados, como estamos posicionados perante ao público. De que adianta termos tanta publicidade, sermos conhecidos na mídia, mas quando alguém frequenta a nossa empresa sai decepcionada? Exatamente. Porque nós respondemos sem ética, porque nós tratamos a pessoa como se não tivesse valor nenhum. Os nossos colaboradores estão constantemente insatisfeitos com o trabalho que fazem, estão constantemente insatisfeitos com a forma em que são tratadas internamente.
né? Mais do que apostar na publicidade, é preciso apostar na comunicação interna, na comunicação institucional, que vai posteriormente, por si só, às vezes até fazer papel de publicidade. Exatamente. Romana, só para situar aqui o nosso público, existe alguma diferença de forma muito clara daquilo que é a sua visão como social media e trabalha com comunicação institucional? Há alguma diferença entre comunicação institucional da comunicação de marketing? Chega a ter uma diferença, sim. O marketing é publicidade, em outras palavras, simplesmente. Marketing é publicidade, é dar a conhecer aquilo que eu faço, quem eu sou, é dizer ao mundo, em palavras miúdas, que eu estou aqui, eu existo. Certo. E também cria laços de fidelização. Muito bem. Se a Romana for adquirir um serviço, o que é que a Romana prefere? Qualidade do serviço ou transparência das empresas? Transparência. Pois, embora aceita, as duas coisas são elementos chaves, são um casamento perfeito, são elementos chaves, mas a transparência chega a ser melhor, porque pela transparência eu já terei noção da qualidade daquele serviço, se calhar, não é? Vamos suponhar muitos sites de venda hoje em dia publicam os seus produtos, mas não colocam o valor real. Vais lá nos comentários, perguntas quanto custa aquele artigo, dão-te um monte de voltas ou até mesmo respondem apenas puxa pelo WhatsApp ou colocam aí. Mas se calhar eu não quero comprar, eu quero saber o preço para eu me organizar, se calhar para eu poder comparar se vale a pena comprar pelo site ou melhor seria comprar numa loja vizinha. Como disse também, as duas coisas fazem um casamento perfeito, porque podem até ser transparentes, né? Mas depois o atendimento ser péssimo. Exatamente. Conseguiria de forma muito breve explicar o que de facto faz o gestor de comunicação institucional em uma empresa? Nesse caso, aquilo que tem feito, falou que não é simplesmente postar uma fotografia, escrever o copywriting do que aconteceu. Há mais alguma coisa que o responsável pela comunicação institucional ou o departamento que tem responsabilidade, só para que o nosso público consiga ter noção do que de facto é, na prática, comunicação institucional? Certo. Como disse muito bem, né? Não é apenas mostrar fotos das atividades. Comunicação institucional, ou seja, o responsável pela comunicação institucional de uma empresa, de uma organização, é responsável pela criação de identidade desta mesma empresa. Ele ocupa-se, digamos, de criar a imagem corporativa desta empresa. Que tipo de imagem esta empresa pretende passar? Mais do que também cuidar dos textos, da página, das redes sociais, é preciso transmitir ao seu público qual é a missão, qual é a visão da sua empresa, da sua instituição. Até que ponto uma crise mal gerida pode comprometer definitivamente a reputação de uma instituição? Até ao ponto de perder a credibilidade do público no geral, das diversas partes interessadas. Uma crise de comunicação mal gerida pode até mesmo fazer com que a empresa perca parcerias, perca financiadores ou investidores, que as pessoas passam a desconfiar, já não acreditam em nada que a empresa vai publicar. A crise deve ser bem gerida, porque às vezes a empresa tem um departamento de comunicação, mas não tem um gestor de crise. Certo. É necessário ter uma estratégia e protocolos a serem seguidos para conseguirmos ter os resultados palpáveis, para termos uma comunicação de facto eficaz e organizacional. Certo, por isso é que o técnico tem que prever crises, olhando para aquilo que são os riscos da instituição, né? Para a matriz SWOT da instituição. Exatamente. Então, se o técnico de comunicação institucional tem a matriz SWOT da empresa, consegue prever alguns riscos. Muitas vezes funciona para mostrar a eficácia de um departamento de comunicação institucional, porque é necessário que se perceba que as empresas não mais caminham por si só, precisam aprender a comunicar-se, a se posicionar de forma estratégica.
Exatamente. A comunicação de crise é bastante pertinente. E tem esta questão, não é? Que as empresas criam crises para poder ganhar notoriedade. Mas também tem um porém. É perigoso. Eu não queremos chegar sobre essa questão. É perigoso. É perigoso por quê? Porque o seu público depois descobre que a própria empresa, quem criou, foi protagonista desta situação toda. Para ganhar notoriedade, logo perdem a credibilidade. Exatamente. Romana, muito obrigado. Nós estamos já a chegar à reta final do nosso Conexão Institucional, mas antes mesmo de dizermos o bye-bye aos nossos ouvintes, queremos então que a Romana deixe assim recomendações, alguma ideia para jovens que ainda não entendem que há saída na comunicação institucional, que é possível trabalhar como gestor de comunicação institucional, porque há pessoas que acreditam que vou fazer comunicação para quê? Sim, muita gente pensa que comunicação institucional é praticamente tirar fotos, fazer texto e publicar, já está, né? Assim, as recomendações para as instituições que de facto precisam é de ter uma área de comunicação estruturada. Certo. A área da comunicação precisa de investimento constante. A área da comunicação não é uma máquina fotográfica, um computador já está. A área da comunicação precisa de investimento, tanto de equipamentos, de formação dos seus quadros, porque a ciência cada dia que passa está a evoluir. Precisamos de formações de atualização constantemente. Exatamente. Eu tenho formação em comunicação institucional, mas esse ano quero fazer novamente uma formação de reciclagem. Quero fazer. Muito obrigada, Romana, por ter aceito o nosso convite e aos ouvintes por terem ouvido atentamente o programa de hoje. Terminamos assim o nosso programa. Vamos agradecer aos nossos ouvintes por estarem ligados ao 97.5, que é a nossa Rádio Eclésia. Informar que amanhã estaremos de volta com um novo debate sobre comunicação, ética e reputação organizacional. E teve na garantia técnica Isaías Bartolomeu, na coordenação Esperança Lima, reportagem Emília Bage e as vozes é de Augusta Jamba e de Abner Garcia. Fica ligado à nossa Rádio 97.5, Rádio Eclésia. Juntos somos mais fortes. Comunicação institucional, o espaço que constrói confiança nas instituições. De segunda a sexta-feira, das 19 às 20 horas. Na Rádio Eclésia, sintonia 97.5 FM.